Fala galera, sou o Alexandre Moraes, trazendo mais um vídeo aí, falando de Flávio Josefo, tá? Grande evento aí de Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Se inscreva no canal para que vocês venham receber mais vídeos. Vamos que vamos. Estou realizando aqui mais um vídeo, né? Falando aí a respeito de Flávio Josefo, né? Trazendo mais um conteúdo aí para o canal e para a gente ficar por dentro de algumas palavras, né, a respeito de Flávio Josefo e a sua obra, seu livro, beleza? Lembrando que Flávio Josefo, ele foi aí, tá? Uma das grandes testemunhas ocular lá na época de Jesus Cristo, na mesma geração dele, inclusive aí, né, narrando todos os eventos que foram colocados aí por Jesus Cristo, né, em Mateus 24, em Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, beleza? Antes de começar falando aí e fazendo o pareamento a respeito desses 3 capítulos, não, principalmente os dois, né, que são Mateus 24 e Lucas 21, vamos analisar aqui uma pequena biografia de Flávio Josefo que eu peguei no Wikipedia, beleza? Vamos lá. Flávio Josefo, após se tornar um cidadão romano, como Tito Flávio Josefo, né, que no latim está Titus Flávios Josefus, foi um historiador e apologista judaico-romano, descendente de uma linhagem de importantes sacerdotes de reis, e que registrou a destruição de Jerusalém, né, no ano 70 depois de Cristo, pelas tropas do imperador romano Vespasiano, comandadas por seu filho Tito, que mais tarde, né, se tornou aí o imperador, entrando no lugar do pai, né? Comandadas por seu filho Tito, futuro imperador. As obras de Josefo fornecem um importante panorama do judaísmo no século I, no século I, correto? Vamos analisar aqui primeiro uma passagem, antes da gente entrar dentro do pareamento, que está aqui em Lucas capítulo 21, né? Que vai falar a respeito da destruição do templo em Jerusalém no ano 70. Né? E essa mensagem aqui, essas palavras de Jesus Cristo, fala justamente sobre isso, tá? E ele vai dizer o seguinte: quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próximo à sua devastação, ruínas, destruição, né? Quando Jesus Cristo falou isso aqui, ele falou dentro de um período ali da geração dele, né? E se ele menciona aqui, se ele fala que já estava próximo, é porque certamente iria acontecer realmente ali dentro desse período aí, no ano 70, tá? Aí depois ele vai falar: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade. Aí depois no versículo 22 a gente vai analisar aqui, né, onde ele vai falar o seguinte: porque esses dias, deixa eu marcar aqui, esses dias são de vingança. O que significa essa palavra vingança? Isso aqui significa o grande juízo que estava para acontecer no ano 70 com a destruição do templo e de Jerusalém, né, por Vespasiano junto com seu filho general Tito. E isso deveria acontecer por quê? Por qual motivo? Vamos analisar. Lucas, deixa eu desmarcar aqui. Vamos analisar aqui Lucas
Lucas não, Mateus. Mateus 23. Deixa eu pegar daqui. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui do versículo 33, para não ficar muito grande. Jesus Cristo, ele vai falando mal, né, dos líderes religiosos, dos fariseus, vai apontando toda a hipocrisia deles, né, desde lá do versículo 1, justamente por eles não praticarem, tá, a lei de Moisés, o decálogo, e eles estavam colocando julgo, né, perante as pessoas que estavam ali debaixo, né, da autoridade deles, tá? E eles deveriam cuidar delas, deveriam ser exemplo para elas, como um pastor, né, verdadeiro que deve cuidar das suas ovelhas. E eles não faziam isso, tá? E Jesus Cristo simplesmente joga tudo isso na cara deles e aponta toda a hipocrisia, toda a safadeza que eles faziam lá naquela época do primeiro século, beleza? E ele começa a contar aqui, vou pegar aqui, ele conta aqui a partir do versículo 33, para não ficar muito grande. Na verdade, ele fala lá do versículo 1, né? E ele vai dizer o seguinte: serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade e em cidade, né? E foi justamente o que eles fizeram com os apóstolos, com os discípulos, depois que Jesus Cristo morreu. Versículo 35. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue justo de Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Olha aí, ó. Em verdade, lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Que geração é essa? Aquela de Jesus Cristo. E foi exatamente o que aconteceu, como eu estou acabando de ler aí, né? Lá em Lucas capítulo 21, o grande acerto de contas, o grande juízo que estava para cair sobre Jerusalém. E esse aqui foi um dos motivos principais, tá? É óbvio que tiveram outros, mas o principal foi esse. E olha o que ele vai falar aqui no 37. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Aí depois ele vai falar aqui, ó. Olha o que ele vai falar. Eis que a casa de vocês ficará deserta. E por que isso? Porque Deus tiraria a mão de Jerusalém e simplesmente colocaria um império romano, faria com que o império romano entrasse lá em Jerusalém e sitiasse ela e destruísse o templo, jogasse tudo abaixo. Se cumprindo aí, né, as profecias de Jesus Cristo, correto? A queda do templo, e não ficaria ali pedra sobre pedra. Vamos voltar lá para Lucas 21. Vamos lá. Lucas 21, né? Aí depois ele vai falar aqui, ó. Vingança, né? Agora preste atenção aqui. Depois que ele menciona o juízo, lembrando que esse juízo ele foi literal, tá, galera? E por que esse juízo? Porque Jesus Cristo, ele tinha um período de 3 anos e meio para pregar o evangelho para a casa de Judá, para o povo de Judá, de Jerusalém. Ele não podia pregar para os de fora, né? Por isso que ele vai falar lá para a mulher samaritana que não era justo tirar dos filhos para poder dar para os cachorrinhos ou dar para os de fora. Então ele precisava anunciar
o evangelho, ele como judeu, debaixo da lei de Moisés, para quem era de dentro, né? Por isso que ele também fala lá para os 70 discípulos que eles deveriam anunciar o evangelho primeiro para os que estavam ali e não podia anunciar para os de fora. Beleza? E depois ele vai falar aqui, ó, logo após, né, a destruição do templo, ele menciona aqui, né, para se cumprir tudo o que está escrito. Quando Jesus Cristo ele fala isso, naquela época não existia o Novo Testamento. Então a única coisa que existia lá era somente o Antigo Testamento. Então era para se cumprir o quê? A Taná e a Torá. Conforme ele vai falar, por exemplo, em Lucas. Deixa eu desmarcar aqui. Em Lucas. Acho que é 23, né? Não, 24. Isso, 24, 44 eu acho, né? Vamos lá. Aqui, ó. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo. Aqui ele não está falando algumas coisinhas. Uma coisa aqui, uma coisa ali, um pouquinho aqui. Não está falando isso, aqui ele está sendo bem enfático. É necessário que se cumpra tudo, que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, que é a Torá, nos profetas e nos salmos, que é a Taná. Então, na época de Jesus Cristo, não existia a lei de Moisés. Não existia, aliás, na época de Jesus Cristo, não existia o Novo Testamento. Correto? Então é óbvio que ele vai falar ali para que se cumpra tudo o que está escrito na Taná e na Torá. E foi exatamente o que aconteceu. A destruição do templo, cai o templo no ano 70 e tudo é consumado. Tudo é completado. Né? Beleza? Depois ele vai falar no 23, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra. Lembrando que essa palavra, deixa eu puxar para cá, que aqui fica melhor. Peraí, deixa eu puxar para cá. Lembrando que essa palavra terra, cadê? Essa palavra terra aqui, quando ele fala aflição na terra, é um mundo habitado, tá, gente? Está falando ali referente àquela parte ali de Jerusalém, onde seria ali a batalha do grande Armagedon, né? De Ezequiel, capítulo 38, que aconteceu no ano 70, né? Onde Jerusalém estava sendo subjugada pelo Império Romano, tá? E a ira contra este, que é um substantivo, não, é um pronome demonstrativo, tá? É um pronome demonstrativo que está no singular. Aqui ele não está falando estes povos, estas nações, aquelas nações. Não, é este povo. E dentro do contexto, qual povo? Qual povo? O povo de Jerusalém. Beleza? Então é isso, tá? E por que ele fala ai daquelas que estiverem grávidas? Porque muitas mulheres, conforme o relato de Flávio Josefo, não é o que eu vou apresentar aqui agora para vocês, mas conforme o relato de Flávio Josefo, muitas mulheres tiveram que comer os seus próprios filhos por causa da grande perseguição, tá? Que aconteceu por parte do Império Romano. Beleza? E depois aqui, ó, muito interessante, versículo 24, onde ele vai falar aqui, ó, cairão a fio da espada. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações e até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles.
Olha aí, ó. E foi exatamente o que aconteceu. Tivemos 3 diásporas, né? A primeira diáspora com o imperador, na época do imperador Vespasiano, a segunda na época do imperador Trajano e a terceira na época do imperador Adriano, né? No ano 135 ele assina o decreto e todos os judeus eles saem de Jerusalém e ficam e vão para outras nações. E acabou. Jerusalém completamente sitiada, completamente dominada pelo Império Romano. Beleza? Agora aqui, 24, logo no início, cairão a fio de espada. É uma pergunta que eu faço. Qual a nação nos dias de hoje que luta a fio de espada, se não com armas de fogo? Então não teria como, né? Nenhuma possibilidade a gente pegar isso aqui e querer colocar para um futuro. Não dá. Não iria encaixar, beleza? Agora vamos analisar lá algumas falas de Flávio Josefo, fazendo um pareamento com as passagens que estão aqui, beleza? Deixa eu desmarcar aqui, vamos lá. Guerra entre reinos e nações. Mateus 24, versículo 7 vai dizer o seguinte. Olha aí, ó. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aí ele menciona o seguinte: essas terríveis calamidades que envolveram os judeus foram as maiores de todas, não apenas as que ocorreram em nossos tempos, mas de certa forma as que nunca foram ouvidas, naqueles em que as cidades lutaram contra cidades ou nações contra nações. Olha aí, ó. Guerra dos Judeus, livro 5, capítulo 10. Fome, Lucas capítulo 21, do 10 ao 20. Vamos ler lá? 21, do 10 ao 20. Vamos lá. Então Jesus lhe disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Mais uma passagem que menciona lá a fala de Flávio Josefo. Depois 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu, né? Por conta desse surto, desse coronavírus que nós estamos tendo aí, dessa pandemia, muitos estão colocando, né, isso aqui para os dias de hoje como se tivesse cumprido hoje essas falas aqui de Jesus Cristo. Mas dentro do contexto a gente vai ver que é bizarro querer colocar isso aqui para os dias de hoje, que não faria sentido nenhum, porque olha só, hein? Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Quem? Somos nós aqui nos dias de hoje? Claro que não, né? Aqui ele está falando dos apóstolos, dos discípulos, aqueles que iriam levar a palavra dele ainda naquela geração dele, né? Conforme ele vai mencionar lá em Mateus 24, 34 e Lucas capítulo, né, 21, do 32 e 33, beleza? E ele vai dizer assim, ó: vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome, né? E quem são esses reis e governadores? São exatamente os reis do Império Romano e os governadores, né, que estão ali em cada parte, né, da cidade, trabalhando também para o Império Romano, né? 13. E isto acontecerá para que vocês deem testemunho, né? A primeira testemunha foi a palavra de Jesus Cristo, né? Onde ela foi pregada durante o período de 3 anos e meio, que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e justamente o tempo que precisava julgar ali, né, Jerusalém. Tanto que essa sentença ela acontece ali no ano 34 depois de Cristo, com a morte de Estevão, onde ele tenta levar ali a palavra para os judeus e os judeus simplesmente matam ele, né? Os líderes religiosos, a gente vê isso até lá em Atos, capítulo 7. Então a palavra dele primeiro foi a testemunha, foi a primeira. E a segunda testemunha do Apocalipse capítulo 11
são os apóstolos e os discípulos que vão testemunhar, né, a palavra dele, beleza? Depois ele vai falar aqui, quem não assistiu aí o vídeo, tem um vídeo aí falando aí das duas testemunhas, tá? Vídeos anteriores vocês podem ir lá para assistirem, beleza? 14. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês, os que forem Satanás contra eles, né? Por que ele fala isso? Porque o Espírito, né, conforme foi mencionado lá na profecia de Joel, seria derramado a toda a carne, então eles teriam toda a autoridade, todo o poder, através do Espírito, toda a sabedoria para falar aquilo que eles deveriam falar. Então eles conseguiriam nitidamente, perfeitamente fazer isso, por causa do Espírito que desceria sobre eles, sobre toda a carne lá naquela geração, conforme é mencionado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, por Lucas, tá? E, inclusive ele cita ali a profecia de Joel, que ainda vale ressaltar aí, que já era considerado como os últimos dias ali, tá? Naquela geração. 16. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês, se cumprindo também aqui aquilo que Jesus Cristo já tinha falado, né? Não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, as noras contra as sogras, e assim os seus piores inimigos serão seus próprios parentes. E ele fala isso porque ele morreu, ele foi maltratado na própria cidade, na própria casa dele, que era Jerusalém, né? Então os discípulos também passariam por isso. Por isso que ele vai mencionar lá, aqueles que não largarem seus próprios interesses, não serve para ser o meu discípulo, e bababá, carregue cada dia a sua cruz, venha e acompanha-me. Depois ele vai falar, aqueles que não morrerem da mesma forma como eu vou morrer, não serve para ser meu discípulo, e bababá, e vai falando, né? E depois ele vai dizer aqui no 17, todos odiaram vocês por causa do meu nome, né? Mas não se perderá um só fio de cabelo para a cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma, né? Se cumprindo aí a profecia lá de Êxodo capítulo 19, onde eles se tornariam, desde a primeira aliança, né? Foi prometido isso, reis e sacerdotes. Onde isso? Numa nova Jerusalém, é claro. Vamos voltar lá para Flávio Josefo. Aí ele vai mencionar o seguinte, então a fome ampliou o seu progresso e devorou o povo por casas e famílias inteiras. Os aposentos superiores estavam cheios de mulheres e crianças que estavam morrendo de fome. E as ruas da cidade estavam cheias dos cadáveres dos idosos. As crianças também e os jovens vagavam pelos lugares do mercado como sombras. Todos se enchiam de fome e caíam mortos, onde quer que a sua miséria os apanhasse. Guerra dos Judeus, livro 5. 3. Terremotos, Lucas 21, 10 ao 20. Né? Acabei de ler aí. Pois lá eclodiu uma tempestade prodigiosa durante a noite, com a maior violência e ventos muito fortes, com os maiores espetáculos de chuva, com iluminações contínuas, trovões terríveis e conclusões e gritos surpreendentes da terra que estava em um terremoto. Olha aí, ó. E essas coisas eram uma indicação manifesta de que alguma destruição estava vindo sobre os homens. Né? Guerra dos Judeus, livro 4, capítulo 4. Olha aí, ó. É o mesmo pareamento, né? De Lucas capítulo 21, 10 ao 20. Olha lá, vai fazer o pareamento também, de 10 ao 20. Grandes sinais nos céus. Assim havia uma estrela parecida com uma espada que ficava sobre a cidade e um cometa que continuou por um ano inteiro. Livro 6, capítulo 5. Vai falar da peste. Olha aí, ó. A mesma coisa, Lucas 21, 10 ao 20. Agora quando estavam matando-os, ele fez essa imprecação sobre eles, para que pudessem sofrer
tanta fome quanto pestilência nesta guerra. E além de tudo isso, eles poderiam chegar ao massacre mútuo de um ao outro. Todas as imprecações que Deus confirmou contra esses homens ímpios. Livro 4, capítulo 3, da Guerra dos Judeus, olha aí, ó. 6. Haverá uma grande tribulação, como nunca existiu desde o começo do mundo, né? Mateus 24, versículo 21. Vamos lá. Mateus 24, versículo 21. Olha aí, ó. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Vamos nos atentar aqui nessa parte aqui, ó. Nunca mais haverá, tá? Muitos dos que estão aí dentro da escatologia futurista tentam refutar o preterismo, tá? Com esse pedaço aqui da passagem. E eles argumentam o seguinte: poxa, mas houve aí, por parte de Hitler, né, que matou mais de 6 milhões de judeus na Câmara de Gás, e aqui Jesus Cristo está falando que nunca, jamais haverá. Mas como assim? E muitos alegam aí que esse massacre, né, por parte de Hitler foi pior do que o massacre de Vespasiano, junto com seu filho General Tito, lá no ano 70. Só que vamos nos atentar para uma coisa aqui. Quando ele fala aqui que nunca mais haverá uma coisa igual, qual é o sentido, meus irmãos? É só parar para pensar e raciocinar. Isso aqui quando Jesus Cristo, quando ele fala sobre isso aqui, ele fala dentro de um contexto daquele povo, daquele mundo habitado, ou seja, de um povo próprio que era dele. As 7 igrejas da Ásia que já estavam lá, vigorada, e mais o templo de Jerusalém que estava de pé. Então, quando ele fala que jamais haverá, é porque jamais, realmente, nunca mais vai acontecer. O templo nunca mais vai ser reconstruído, a Jerusalém física, ela nunca mais vai ser vigorada, porque a única foi essa, e ela foi destruída no ano 70. Israel, Jerusalém, essa que está aí, que não é que nem templo tem, não existe mais sacrifício de animais, não tem mais nada disso. E não existe nenhuma profecia por parte dos profetas falando a respeito de uma construção de um 4º templo. Porque o primeiro templo foi construído por Salomão, o segundo por Zorobabel, e depois veio só as modificações por parte do rei Herodes, que ainda continuou o 2º templo, e o 3º templo foi o corpo de Jesus Cristo, né? Onde ele mesmo menciona lá que cairia durante 3 dias e após 3 dias seria reconstruído através do corpo dele, né? E os fariseus não conseguiram nem entender e tentaram levar ali para o literal, falando com ele que era um absurdo, porque os antepassados demoraram 40 anos para construir esse templo, né? E não existe nenhuma menção por parte dos profetas a respeito de uma construção de um 4º templo, né? Todas as profecias da Antiga Aliança apontam somente para a construção do templo por parte de Zorobabel, ou seja, somente o 2º templo. Esse é o apontamento por parte dos profetas. Não existe nenhuma profecia a respeito de um 4º templo. Isso aí são pessoas, né, que estão aí dentro desse futurismo, que não faz sentido nenhum, que não tem lógica, e falam que vai vir um anticristo e que vão construir esse 4º templo para que o anticristo venha e destrua e se cumpra aí as 70 semanas de Daniel nos dias de hoje. Ou Tessalonicenses, onde o próprio apóstolo Paulo vai falar lá que quando ele vier, ele vai assentar sobre o templo e zombar dos eleitos e se passar como o próprio Deus. Então é um absurdo querer trazer isso aqui para os dias de hoje. Não tem lógica, não faz sentido nenhum. Então, quando ele fala que nunca mais haverá, é porque realmente não vai acontecer. O templo foi destruído no ano 70, foi instaurada aí a Nova Jerusalém, os eleitos já não estão mais aqui e acabou a consumação do século. Então, esse é o sentido, tá? Vamos voltar lá para o Flávio Josefo.
Vou continuar lendo aqui. Vamos lá. 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, né? E já se passaram mais de 2000 anos. Aqui, ó. É simplesmente uma piada. É simplesmente uma falácia, né? Olha aí, ó. Deixa eu pegar aqui. É simplesmente uma falácia, meus irmãos. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvos, né? Já se passaram mais de 2000 anos, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, né? Aí a gente pega lá uma porrada de passagem em Apocalipse, onde vai falar Jesus Cristo que cedo eu venho logo, breve, né? Estarei às portas. Tiago vai testificar isso lá em Tiago capítulo 5, né? Hebreus capítulo 10, versículo 35 também vai estar lá testificando, o autor aos Hebreus, que Jesus Cristo estaria o mais cedo, mais próximo, em breve ele viria. E já se passaram mais de 2000 anos e querem colocar isso aqui para os dias de hoje, ou para um tempo vindouro ainda. É simplesmente um absurdo, né? Aí 23, então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está escrito ou ali está ele, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, próprios eleitos. Vamos voltar aqui. Beleza. Aí ele vai falar aqui, ó. Havia 97 mil vendidos como escravos, 1.100 pessoas que pereceram durante a terrível tribulação daqueles dias. Olha aí, ó, livro 6, capítulo 9. Que nenhuma outra cidade sofreu tais misérias ou alguma cidade jamais gerou uma geração mais frutífera em maldade do que era, desde o começo do mundo, né? É como Jesus Cristo mencionou lá, que eu já li aí logo no início, né? De Mateus 23, onde eles perseguiram os profetas, mataram muitos deles, né? Aqueles que foram enviados pelo próprio Deus aí para poder testificar a sua palavra. Olha aí, ó. Capítulo 10, livro 5. Falsos profetas, Mateus 24, 24. Acabei de ler aí, né? Agora havia então um grande número de falsos profetas subjugados pelos tiranos para impor às pessoas que denunciavam isto a eles, que eles deveriam esperar pela libertação de Deus. Olha aí, ó. Livro 6, capítulo 5. 8. Jerusalém será cercada e conquistada por uma nação de gentios. Né? Quem é essa nação de gentios? O Império Romano, que sitiou Jerusalém, como eu li logo no início aí, de Lucas capítulo 21, com as suas rampas de ataque. Tá? Primeiro eles cercaram Jerusalém, e isso durou um período de 3 anos e meio, né? Justamente para poder se cumprir aí o que já tinha sido determinado lá pelo anjo, profeta Daniel, né? Que viria aí o assolador, aquele que iria destruir o santuário, tá? Tá lá em Daniel capítulo 9, se não me engano, versículo 26. E quando Titus ouviu esse tumulto, pois ele não estava longe da muralha, gritou: irmãos soldados, agora é a hora, hein? E por que fazemos algum atraso? Quando Deus está dando os judeus para nós. Olha aí, ó. Tome a vitória que lhe é dada. Guerra dos Judeus, livro 3, capítulo 10. Foi certamente Deus, portanto, quem levou os romanos a punir os galileus e expôs então o povo da cidade, cada um deles manifestamente, para ser destruído por seus sangrentos inimigos. Livro 3, capítulo 7, olha aí, ó. Pedras de 1 talento caindo sobre os homens. Apocalipse 16, do 1 ao 21. Não vou ler para não ficar muito grande. E vai estar mencionado o seguinte:
Ao mesmo tempo, os motores que eram destinados a esse propósito jogavam lanças ao mesmo tempo sobre eles como um grande ruído. E pedras do peso de 1 talento eram lançados pelos motores que eram preparados para esse propósito junto com fogo. E uma vasta multidão de flechas. Guerra dos Judeus, livro 3, capítulo 7. Né? Quem assistiu aí, por exemplo, a novela da Record, O Rico e o Lázaro, logo no início, né, da novela, os primeiros capítulos ali, tá lá, né, onde eles colocam, na narrativa da novela lá, a invasão do rei Nabucodonosor com relação ao primeiro templo, né, Judá, e destruindo Jerusalém, e tá lá eles lançando aquelas pedras com fogo, né, e incendiando a cidade. É mais ou menos isso, esse exemplo aqui, o que aconteceu lá por parte do Império Romano, né? 10. Construção de muros em volta de Jerusalém. Lucas capítulo 19. Não vou ler para não ficar muito grande. Eles devem construir um muro em volta de toda a cidade, que era, pensava ele, a única maneira de evitar que os judeus saíssem de qualquer maneira. E então eles ou se desesperariam totalmente em salvar a cidade e assim iriam se render a ele, ou ainda seriam mais facilmente conquistados quando a fome os enfraquecera ainda mais. Olha aí, ó. Uma das estratégias, né, por parte do Império Romano para poder conquistar aí a cidade de Jerusalém. Livro 4, capítulo 12. 11. Jerusalém cercada por exércitos, então sua desolação está próxima. Né? Acabei de ler aí Lucas 21. Então estes publicamente declararam que este sinal previa a desolação que estava vindo sobre eles. Guerra dos Judeus, livro 6, capítulo 5. Olha aí, ó. Assim foram as pessoas miseráveis persuadidas por esses enganadores e como o próprio Deus desmentindo. Olha aí, ó. Enquanto eles não compareceram, nem deram crédito aos sinais que eram tão evidentes e fizeram isso claramente para prever sua futura desolação. Guerra dos Judeus, livros 6 e 5. E Jesus Cristo mencionando isso. E muitos não deram crédito para ele, né? Aqueles que deram crédito conseguiram sair de Jerusalém e não foram pegos de surpresa. Então não foram mortos, né? Mas muitos morreram ali nessa grande invasão por parte do Império Romano, justamente porque não ouviram as palavras de Jesus Cristo. 12. Os judeus serão vendidos para outras nações. Lucas 21, 23, 24, a gente pode ir lá e analisar essa parte. Olha aí, ó. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Olha aí, ó. Pois eles deixaram apenas a população e venderam o resto da multidão, com suas esposas e filhos, e cada um deles por um preço muito baixo. E porque os foram vendidos, eram muitos, e os compradores muito poucos. Guerra dos Judeus, livro 6, 8. Tudo o que Jesus previu no ano 30 foi cumprido 40 anos depois, de acordo com Flávio Josefo. E 70, no ano 70, registrado no livro Guerra dos Judeus. Olha aí, ó. 40 anos significa uma geração para os judeus. Como que a gente pode, né, mencionar isso aqui? Tem até um vídeo meu aí anterior falando sobre isso, mas a gente pode fazer um pequeno cálculo aqui, tá? Vamos analisar aqui. Deixa eu pegar aqui minha calculadora. Vamos lá. 586 anos foi o tempo mais ou menos ali do período do cativeiro babilônico, né? Até o tempo de Jesus Cristo. Beleza? Tem uma passagem
Vamos analisar aqui para a gente entender melhor. Que está lá em Mateus capítulo 1, tá? Versículo 17, se eu não me engano. Vamos analisar aqui, ó. Mateus 1, 17. Ele vai falar assim, ó. Assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até o exílio da Babilônia, mais 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Esse exílio da Babilônia, vamos pesquisar aqui. Esse exílio, deixa eu botar aqui, deixa eu tirar aqui do modo avião, né, pra gente pesquisar. Olha só, hein. Cadê? Tirei aqui, pronto. Esse exílio da Babilônia, ele foi da época de Zedequias. Deixa eu ver, foi isso mesmo. Vamos lá que eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Olha aqui, ó, Zedequias. Deixa eu marcar aqui. Aqui, ó. 597 a 586 anos antes de Cristo. Justamente o período dele, tá? Zedequias. Agora vamos voltar para lá. Deixa eu fechar isso aqui. 586 dividido por 14 gerações, que é igual a aproximadamente 41 anos. Olha aí, ó. 41 anos. Então, bate certinho. Beleza? Um grande abraço, galera. Fiquem na paz. Fui!